Qual que é o teu signo? Capricórnio. E tu se identifica? Sim. E por que tu acha que as pessoas gostam tanto de signo? Eu acho que é uma forma de tu aprender um pouco sobre as pessoas, né? Aprender como as pessoas que tu lidam no dia a dia, por que elas agem desse jeito. Eu acho que tu consegue entender melhor as pessoas. Pra entender melhor quem elas são. É. Entendi. O que é o self como contexto? O que é o self conceitualizado? O que é o eu observador? Tantos nomes que a gente vê por aí dentro desse conceito que ele é tão abstrato e tão difícil de entender. Vamos combinar que uma das grandes angústias e anseios do ser humano é atender e descobrir esse quem sou eu. O quanto nós, seres humanos, a gente busca por definições. Não é à toa que a gente se interessa tanto por signos. Os signos nos dão as definições de quem nós somos, de como a gente tende a se comportar, de quem a gente é no mundo, das nossas características, nossos interesses, nossas tendências. Só que quando que isso pode se tornar um problema? Vocês já pararam para pensar que, por vezes, esse nosso excesso de tentar se definir e se compreender por certas características e certos rótulos pode nos engessar? Dentro da terapia de aceitação e compromisso, a gente vai chamar de eu conceitualizado, aquele eu que é apegado em rótulos. É aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Então, por vezes, as pessoas se apegam em certas características, em certos rótulos que determinam o jeito como elas vão ser sempre na vida. Só que quando a gente fala de uma perspectiva de um eu flexível, de um eu observador, de um eu como contexto, são várias variações desse termo que eu quero apresentar para vocês, esse é um eu que contempla vários lados nossos. Então, se a gente for pensar assim, ao longo da nossa vida e das nossas experiências, a gente vai ter uma versão nossa dentro da família, então eu vou ter o meu lado filha, eu vou ter o meu eu namorada, eu vou ter o meu eu amiga, eu vou ter o meu eu profissional, psicóloga, professora, supervisora e dentre vários papéis que a gente desempenha. E é necessário que cada um desses meus lados tenha, por vezes, jeitos diferentes de agir para se adaptar em contextos de vida diferentes. Então, nem é saudável que a gente seja exatamente sempre a mesma pessoa e haja sempre da mesma forma em todos os contextos. Isso gera, por vezes, uma rigidez e uma falta de tato para interagir com as situações ao nosso redor. E por que a gente tem essa angústia tão grande em se definir e em responder essa questão de quem sou eu e por que por vezes é tão gostoso da gente ler uma descrição de um mapa astral ou de qualquer outra coisa que vai dizer como a gente é? Porque quando a gente lê coisas que por vezes a gente se identifica, aquilo nos dá uma sensação de coerência, de previsibilidade e de segurança. As coisas que o ser humano mais gosta e que tem tudo a ver, né, quando a gente vai pensar na evolução das espécies e na nossa tendência a precisar sobreviver, perpetuar a espécie, tudo aquilo que nos gera um não saber, nos gera uma falta de controle, uma falta de segurança, uma falta de previsibilidade, um não saber como eu sou, como eu vou reagir, o que vai acontecer, isso pode gerar uma certa angústia, uma certa ansiedade. Então, quando a gente recebe algum rótulo, facilmente a gente abraça aquilo, porque por vezes é mais gostoso eu ter uma sensação de rótulo do que eu ter uma sensação de não saber. Só que é justamente isso que eu quero problematizar com vocês. Qual que é o custo de eu carregar um rótulo para o resto da minha vida? Por vezes, quando eu me engesso dentro de um rótulo, isso não permite com que eu descubra outros lados meus que podem ser até contraditórios àquele rótulo que eu tô carregando. E é aqui que tá a grande questão da flexibilidade psicológica, porque quando eu entendo que eu posso ser várias coisas ao mesmo tempo, que eu posso ter vários lados e que os meus lados eles variam de acordo com o contexto, eu posso entender que eu posso ser calma e eu posso ser irritada ao mesmo tempo. Então, por mais que isso, né, dentro da linguagem pareça contraditório, eu posso, por vezes, em alguns momentos, ter uma postura, né, mais calma diante de situações, mas quando um ambiente, uma situação traz à tona alguma questão ali de conflito ou de ultrapassar meus limites pessoais,
Vai ser importante, saudável também, que a irritação venha, que venha por vezes um posicionamento. Então vejam como é importante também a gente descobrir e exercitar vários lados nossos de acordo com os contextos diferentes que vão estar ao nosso redor. O eu observador dentro da ACT é um eu que não se define. É como se fosse um eu que está fora do corpo, é essa consciência, é eu por trás dos olhos. Esse eu não é os meus pensamentos, não é as minhas emoções, não é os meus sentimentos. O eu é aquela consciência que me acompanha desde que eu nasci. Esse eu observador, essa consciência que não se define como uma coisa só, acompanhou todas as minhas mudanças ao longo da vida e vai continuar acompanhando todas as minhas mudanças, todos os meus lados. Então esse eu observador é até esse eu que daqui a pouco pode dialogar com o eu transcendental, que é esse eu que está maior do que essas nossas tentativas da linguagem de se definir e de se rotular por uma coisa só. Recentemente lançou o filme Divertidamente 2, e ele traz uma reflexão bem importante sobre isso, porque a menina está construindo a personalidade dela e por vezes ela se vê nessa angústia de se definir por uma coisa só. Vem aquela sensação de insuficiência, de inadequação quando ela está entrando na adolescência, quando ela está aprendendo um esporte novo. Só que o desfecho do filme vai mostrando que na verdade ela é várias coisas ao mesmo tempo e que a resolução então desse conflito de identidade que ela acaba tendo é abraçar essas diferentes facetas que ela contém. O eu observador, ele é o contexto onde todas as nossas experiências acontecem. Ele é o continente que contempla todas as nossas variações, lados e mudanças, sem essa necessidade de se definir por uma coisa só. Quando a gente dá abertura para trabalhar esse eu observador, para abraçar essa experiência de eu observador, a gente tem uma abertura maior também para se conhecer de maneiras diferentes daquelas que a gente nem havia pensado, nem havia sonhado. Então, se a gente para pensar na nossa vida hoje, o jeito como a gente está hoje na vida pode ser bem diferente do jeito como a gente imaginou lá atrás. Justamente porque os contextos foram mudando e a gente foi conhecendo novas versões nossas. Então, quão importante é a gente estabelecer esse nosso lugar de abertura a até conhecer novas versões nossas que a gente pode começar a gostar ainda mais do que versões mais antigas que a gente já foi. Me conta aqui embaixo se fez sentido para ti. Esse é um conceito que ele é muito trabalhado em intervenções de mindfulness. Então, esse é um conceito que a gente por vezes entende melhor através da experiência, através de práticas, através de se conectar com esse lugar que não é um lugar de pensar ou sentir, é aquele lugar que observa a nossa capacidade de pensar e sentir coisas que são imutáveis, coisas que vêm e vão e que são soltas, não são estáticas e permanentes na nossa vida. Se tu gostou também, compartilha esse vídeo com teus amigos para ajudar mais pessoas a entender esse conceito. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e aqui embaixo tem os links também dos meus outros produtos e outros serviços se tu quer aprender mais comigo sobre terapia de aceitação e compromisso. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo.